Queridos alunos do sexto ano, aqui é a professora Rosemary de Ciências e hoje nós vamos fazer uma revisão sobre o que temos estudado pelo blog da escola. Como vocês sabem, o assunto da vez é a preciosa água. Por que preciosa? Porque sem água não existe vida. Ela desempenha inúmeras funções no planeta Terra. E isso fica claro até quando ela é vista do espaço. Não é à toa que a Terra foi apelidada de planeta Água, como na música do Guilherme Arantes. A Terra vista do espaço é assim, e já podemos entender como a água é abundante por aqui. Vamos quantificar esses dados? O planeta Terra possui 75% ou 3/4 da sua superfície coberta por água. E apenas 25% ou 1/4 da crosta terrestre não está coberta por água. Esse gráfico nos dá um panorama da quantidade de água com relação à quantidade de terra no planeta. De toda essa água existente no planeta, 97% equivale à água salgada. É muita água salgada. A água salgada é aquela que forma os mares e oceanos. E apenas 3% do total de água do planeta equivale à água doce. A água salgada é assim chamada por conter uma grande concentração de sais, principalmente o cloreto de sódio, que é o famoso sal de cozinha. Mas não se enganem, a água doce não contém açúcar. Ela é chamada doce por não conter o cloreto de sódio. Dos quase 3% de água doce, aproximadamente 2% está congelada nas geleiras. E os 1% restante estão nos aquíferos, nos rios, nos lagos e em outros locais. Podemos perceber com esses dados que são urgentes as ações individuais e coletivas no sentido de preservar a água do planeta. A água se apresenta em 3 estados físicos: o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. E devido às variações de temperatura, podem passar de um estado físico para o outro. Esses fenômenos ocorrem assim. São as chamadas mudanças de estado físico, né? Se a temperatura aumentar, a água no estado sólido pode sofrer fusão e passar para o estado líquido. Se a temperatura continuar aumentando, a água no estado líquido vai vaporizar, vai sofrer vaporização e vai passar para o estado gasoso. No estado gasoso, a água é invisível e a representação aí de uma nuvem que nós vemos é porque misturada às gotículas de água que formam as nuvens, tem muita água no estado gasoso, no estado de vapor. Essa água no estado gasoso, se a temperatura diminuir, ela vai se condensar, vai sofrer liquefação e vai voltar para o estado líquido. Por isso que se formam as nuvens. O vapor de água que sobe se condensa, formando gotículas de água que, no conjunto, podem ser visíveis por nós. Se a temperatura continuar diminuindo, a água no estado líquido, ela passa para o estado sólido, ela sofre solidificação. Ou, como nós costumamos usar o termo, ela congela. E é graças a essas mudanças de estado físico que a água está em constante movimento na natureza, né? Por conta das mudanças de estado físico. Esse movimento nós chamamos de ciclo da água. O ciclo da água é responsável pela manutenção da água no planeta. Como ocorre? As águas de superfície dos mares, oceanos, rios, solo, do suor do nosso corpo, da transpiração dos vegetais, ela evapora e sobe na atmosfera. Nas camadas mais altas, as temperaturas são mais baixas, e então a água se condensa, formando as nuvens.
As gotículas de água das nuvens se juntam e tornam-se pesadas, não sendo mais sustentadas pelo ar, e então caem na forma de chuva. Esse processo é chamado de precipitação. Pode ocorrer que essas gotas da água da chuva congelem pelo caminho e caiam na forma de chuva de granizo, ou ainda que se tornem cristais e caiam na forma de neve. A água que precipita, que cai, né, ela pode voltar ao solo e infiltrar, ela pode cair sobre os rios e mares, fazer parte deles. Durante esse trajeto, a água constantemente passa pelo corpo dos seres vivos, que a usam e eliminam o tempo todo. A água é muito importante para a vida, como nós já falamos, né? Inclusive, ela está presente na formação do corpo dos seres vivos. Todos os seres vivos possuem mais ou menos água na sua constituição. A água viva e a melancia, por exemplo, possuem mais de 95% do seu corpo formado por água. E nos seres humanos, a água no corpo humano? Nós também possuímos muita água no nosso corpo, aproximadamente 70%. Essa água, ela forma o citoplasma das nossas células e está distribuída pelo sangue, pela pele e até os ossos que têm aparência seca têm aproximadamente 22% de água. E haja função para ela no nosso corpo, né? Vejamos algumas dessas funções. Regular a temperatura, lubrificar as juntas, carregar nutrientes, são muitas funções. Muito bem, meus queridos. Nós perdemos água constantemente, diariamente do nosso corpo. Como perdemos água? Através do suor, né? Através da urina e também através das fezes e da respiração. E a água, os níveis de água, eles têm que ser mantidos, né? Senão nós desidratamos. Por isso, nós devemos repor a água perdida diariamente. E como repomos essa água? Através da ingestão de alimentos sólidos, porque todos os alimentos têm uma certa quantidade de água. Se forem frutas, verduras, têm mais água, né? Alguns alimentos são mais secos, mas todos têm água. E também através dos alimentos líquidos, como leite, sucos, refrigerantes, café. Mas é claro que é importantíssimo ingerirmos a água propriamente dita. É recomendável que seja ingerido em torno de 2,5 litros de água diariamente por um adulto. Então, meus queridos, vamos falar sobre como essa substância maravilhosa e imprescindível é formada, né? Qual é a composição da água? A água é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Isso mesmo, você já deduziu e acertou. Por isso ela é conhecida como H2O. 2 hidrogênios e 1 oxigênio. E H2O é a fórmula química da água. E para terminar, vamos falar rapidamente sobre as características da água. A água é solvente universal, ela dissolve praticamente todas as substâncias. E é por isso que o açúcar e o sal, quando colocados em água, somem, né? Eles se dissolvem na água. A água potável tem ainda outras características próprias, né? A água é incolor, ou seja, sem cor, ela é insípida, não tem sabor, e ela é inodora, não tem odor, que é cheiro, né? A água se funde, ou seja, derrete a 0 graus, assim como também se solidifica a 0 graus Celsius, e ela ferve, ela entra em ebulição a 100 graus Celsius. Isso caracteriza essa substância. É isso aí, galerinha linda. Espero que tenha sido bom para vocês, como foi para mim. Ficamos por aqui. Se cuidem e bons estudos!